Fala galera, boa noite, tudo bom com vocês? Pois é, estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdos ilustrados para vocês, beleza? Meu nome é Chandler Vaz, sou ilustrador, designer, diretor de arte publicitária e audiovisual. E eu estou usando, né, começando a experimentar, explorar esse espaço para trazer um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de informação e principalmente experimentações, né? Trazer coisas do meu dia a dia, coisas das experiências de vida que eu tenho passado. Eu sou ilustrador há mais de 35 anos, né? E sempre incorporei e depois formei designer, diretor de arte publicitária, depois audiovisual, sempre incorporando em todos os meus projetos ou buscando incorporar o processo da criação da ilustração, seja no processo embrionário, conceitual, seja no processo em si, né? Ou como objetivo final também, tá? Então, o vídeo de hoje, eu vou tentar ser o mais objetivo, vou contar um pouco da história de como aconteceu isso. Eu tenho um sketchbook aqui, e desse sketchbook eu faço alguns desenhos e tal, isso aqui é até novo, né? Criei algumas coisinhas aqui, e aí eu fiz um rabisco no entre pautas da vida, né? Fazendo um trabalho ou outro e tal. Eu cheguei e parei, então estava aguardando o feedback de um cliente. Eu peguei o sketchbook e comecei a riscar. E aí risquei um desenho. Só que um dia, sei lá, uma semana depois, não lembro quantos dias depois, eu tive uma ideia do meio durante o dia, né? E peguei a folha que eu deixo já marcadinha com esse marcadorzinho e comecei a rabiscar e comecei a pintar. No meio do processo eu lembrei, caramba, eu tenho um desenho aqui atrás que eu não quero perder. Foi quando eu identifiquei esse desenho que eu vou mostrar para vocês aí na tela. É esse aqui. Já coloquei inclusive no Photoshop para vocês verem. E essa é exatamente a foto que eu tirei. Na hora que foi uma coisa que eu não quero perder. Eu quero pintar o desenho que tá para vocês verem aqui atrás, né? Não sei se vocês vão ver aqui, ó. Umas casinhas, a coisa depois eu posso mostrar isso para vocês em outro vídeo, outra imagem. Lá, inclusive, quem não me segue aqui no Substack, vai aparecer o link aqui embaixo do meu Substack, tá? Ilustra Diário Ilustrado, para vocês me acompanharem lá, não só com sketches, mas com ideias, conceitos, questionamentos, dúvidas, sugestões, enfim, uma série de coisas lá. Não me segue? Convido vocês a me seguir lá, beleza? E conferir meu conteúdo lá, tem várias coisas legais, tá bom? Então, o que acontece? Eu cheguei na hora, eu falei, para não perder o processo, a ideia, o rabisco que eu tinha criado, eu peguei, tava com a iluminação toda errada, foi no momento, na correria do dia a dia, eu tirei uma foto do celular. Eu falei, não, vou tirar uma foto que depois eu vou postar, né, no Substack. E nesse processo do postar, quando eu parei para olhar, eu falei, não, tá horrível essa foto. Eu não queria tratar ela digitalmente, não queria passar no Photoshop, o IA, nada disso. Eu queria finalizar essa imagem. E disso surgiu a ideia de trazer esse vídeo e mostrar esse processo para vocês. Como é que eu faço? Muitas vezes vem uma ideia, às vezes eu gosto de deixar a ideia no lápis e para mim está resolvido no lápis, mas às vezes eu gosto de uma finalização diferente. Eu quero trazer ela para o digital ou dar um acabamento diferente que às vezes no papel eu não vou conseguir fazer, ou eu não estou com material para fazer, ou eu simplesmente preciso e quero dela digitalizada e pronto, né? Seja para o uso pessoal, seja para o uso comercial, etc e tal, tá bom? Então, vamos lá. Estou fazendo aqui no Photoshop para vocês. Como eu falei, abri aqui no Photoshop para mostrar. Tá aí a foto do jeito que eu tirei, sem tratamento nenhum. Eu apenas fiz uma correção, ajustando rapidamente aqui, certo? Botando ela como se eu tivesse tirado foto, porque quando eu fui tirar, inclusive, foto de frente, já estava pintado a imagem que está atrás, e aí ficou uma cagada legal. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui, fiz esse ajuste no Photoshop, deixei ela na dimensão e joguei aqui pro Clip Studio, né? Já está aqui, eu criei. Clip Studio é um software que normalmente eu uso para desenhar, né? Então aqui eu cheguei, joguei ela aqui, importei ou arrastei, não importa. Joguei aqui, mexi na opacidade, porque eu não quero ela saturada aqui para mim, eu só preciso da referência do desenho para poder desenhar. E aqui, crio uma camada aqui em cima, certo? Para poder fazer, né? Escolho o brush, eu vou usar uma canetinha normal com uma caneta texturizada. E aqui eu vou
definir esses detalhes aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar um close aqui, né? Porque aí eu estou usando uma mesa digitalizadora, certo? Ela não tem, inclusive, essa caneta ela não tem esse brush, né? Ele não tem controle de tração, vamos chamar assim. Então ele não corre. Você vê que aqui ficou meio tortinho, mas eu quero de fato tortinho assim mesmo. Eu não quero ela muito certinha, não. A intenção é ter essa falha plástica, vamos dizer assim. Essa irregularidade, inclusive, foi por isso que eu escolhi um brush que é assim, ó, tá vendo? Ele é bem irregular. Então eu prefiro assim, foi intencional. Tá bom? Então vamos lá aqui. E aqui é tranquilo. E normalmente quando eu quero transpor esse tipo de coisa, eu faço dessa forma. Né? Tem ideia, não, eu preciso dessa, ou seja, um cliente que queira dessa forma. Às vezes um cliente quer uma ilustração para um projeto, quer uma ilustração para uma tatuagem, quer uma ilustração para um personagem que vai para uma série de TV, para o cinema, ou mesmo para campanha publicitária, não importa, tá? Não importa. É assim que a gente, né? Assim que eu preparo essas imagens. Ah, Chandler, isso poderia ser feito em vetor? Claro, claro que poderia. Aqui eu ativo esse recurso, só que eu não quero esse recurso, eu vou fazer esse traço na mão mesmo. Tá vendo? Pronto. Quero na mão mesmo. E aqui eu vou fazer um truquezinho aqui que eu faço, que é justamente para quando essa camisa é preta, né? Então eu vou dar um efeitozinho aqui, que na verdade ele vai ser assim. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Ele vai ser assim. Pronto. Tá? Aqui. A gente vai definindo, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. E aí a gente vai elaborando. Uma das grandes vantagens do digital, e eu olhe que eu sou da geração analógica, né? Mas eu reconheço que uma das grandes vantagens do digital é o Ctrl Z, né? Isso é bem legal, dá bastante liberdade, né? Quando você não pode se dar dar o luxo de errar, né? Então você poder reverter um traço, né, que você fez, pô, não era para sair assim, era para sair assado, entendeu? Isso é muito bom mesmo, né? Então é depender do projeto, é depender do que eu venha trabalhar. Essa é uma das escolhas que a gente tem que fazer logo de início, né? Seja para um projeto pessoal, seja para um projeto para um cliente, principalmente para os clientes. Né? Quando é o pessoal, você tem uma certa liberdade, não, vou protelar, vou fazer de novo, vou apagar tudo, fazer tudo de novo. Mas quando é um projeto de um cliente, que ele pede uma coisa muito específica, tem um briefing muito detalhado, muito específico, a gente tem que seguir esses detalhes, né? Para não se perder, né? E não perder tempo, inclusive, consequentemente, perder dinheiro. Então, a vantagem nesse processo digital é muito boa, porque você consegue, deixa eu diminuir esse tamanho do pincel aqui um pouquinho só. Entendeu? Então, peraí que eu diminui mais. Aqui. Então, peraí. Então o digital vem realmente nessas horas para facilitar a vida do ilustrador. Agora eu confesso para vocês que tem horas que que eu, eu depender do projeto, óbvio, né? A depender do projeto,
eu chego para o cliente e falo, pode ser, posso escolher a técnica, posso escolher a forma como vou fazer, tem algum problema? E por óbvio, eu tenho que saber antecipadamente do que se trata o projeto do cliente para ver se eu consigo fazer, né, se aquele formato que eu pretendo fazer, ou seja de experiência, ou usando uma técnica nova que eu já venho estudando, se aquilo funciona para o projeto dele, né? Isso é muito importante. Essa decisão, o ilustrador, né, precisa ter para evitar qualquer problema depois, não é verdade? Então pronto. Aqui, como vocês podem ver, eu já fiz a parte do outline todo do personagem. Falta a canetinha, né? Falta a canetinha aqui, pera aí. Então aqui eu consigo, como se ele tivesse, pô, eu tô desenhando, né, baseando em como essas decisões, né, que a gente toma durante esses processos é muito importante, né? Ela ajuda a gente a tomar as decisões certas, o caminho certo, para a gente poupar tempo, poupar dinheiro, né? E chegar num resultado que agrade o cliente. Esse é o maior objetivo, não é verdade? Então tá. Aqui basicamente já está pronto. Eu vou pintar aqui, eu vou aumentar só um pouquinho o brush, porque aqui eu quero pintar de preto, certo? Ah, Xande, vai botar o balde não? Eu falei, não. Como eu tô com um pouco mais de tempo, eu gosto de pintar porque me remete ao processo analógico. Então é divertido. E outra coisa que é importante, a não ser que você esteja no projeto comercial, que o prazo está apertadíssimo, você tem uma série de ilustrações para fazer, aí você usa o baldinho, certo? Para pintar. Mas no caso aqui, que é mais para passar um pouco dos processos criativos, de processo de concepção de imagem e tudo mais, eu gosto, mesmo no processo digital, pintar de maneira natural, vamos chamar assim, né? E aqui poder, como se eu tivesse exatamente numa folha de papel, numa tela, né, num canvas mesmo, de tecido, com a canetinha, com marcador e tal, entendeu? Fazendo essa pintura. E uma coisa legal desse tipo de processo é que às vezes surgem falhas, né? E tudo bem. Nesse tipo de proposta aqui, essas falhas são super passivas, super permitidas, principalmente porque elas deixam um ar mais humanizado, né? Mais orgânico, né? Não fica aquela coisa flatzona, né? Bem, bem digital, bem previsível, vamos dizer assim, né? Então, o legal de pintar dessa forma, esse tipo de trabalho, é isso, né? E para não deixar a gente mal acostumado também, né? Tudo é bucket, né? Bucket é o baldinho, né? E para encher que a gente tem aqui no estúdio, tem no Photoshop, tem no, no Procreate também, né? Então, até no Illustrator tem também, quando a gente vai fazer ilustração vetorial, tem forma de você criar os desenhos e tal. Eu podia, por exemplo, estar jogando isso no Illustrator, posso trazer outro vídeo mostrando um pouco desse processo para vocês, né? Que eu quero uma ilustração vetorial, eu quero assim. Hoje, se bem que já tem os recursos de IA, mas a gente não vai se pegar isso. Vamos ao processo criativo mesmo, de como você pegar, por exemplo, um estudo desse que você faz aqui e jogar esse estudo para dentro de uma ferramenta vetorial, como o Illustrator, pode ser o Corel, pode ser o Inkscape, né? Pode ser o Canva, pode ser o Affinity, não importa, né? E lá você definir esse processo aí, tá? Então isso é bem legal, isso é bem legal, tá? Então é isso aí, eu vou, quando eu terminar de pintar aqui essas partes, tá? E aí, tá curtindo? Se curtiu, deixa seu like aí, deixa o seu comentário, se tiver qualquer dúvida, comenta aí, porque inclusive as suas dúvidas
podem se tornar conteúdos para novos vídeos, né? Bem legal, tá bom? Então vamos lá, terminando aqui. Essa parte da barba é mais clara, eu vou pintar depois com outro pincel, mas só para pronto, só para a gente fechar aqui. E estamos com a ilustra pronta, né? No estilo bem cartoon mesmo, tá? Então tá aqui. Só que agora faltou os pensamentos, né? As ideias, tudo, né? Como eu chamo aqui no caso desse cartoon, desse rabiço, desse sketch, né? Que são os processos pensatórios, né? Imaginativos, né? Uma linha de pensamento infinita, né? Por onde passam mil coisas, né? Então vamos tentar isso aqui. Inclusive, essa linha eu fiz com um traço só, ininterrupto. E vamos tentar fazer da mesma forma aqui no Clip Studio, né? Vamos ver aqui. Eu, por óbvio, o desenho é meu, eu vou seguir minha linha. Eu vou até aumentar um pouco a opacidade aqui, porque realmente eu não estou nem enxergando direito. Agora, vocês verem que tem o desenho atrás, isso confunde mais ainda. De qualquer forma, eu vou tentar fazer. Deixa eu ver se o tamanho da linha tá bom. Eu vou diminuir só um bocadinho. Não. Só botar 8 aqui. Aí, pronto. E aqui a gente já consegue fazer. E isso foi, inclusive, na hora que eu estava desenhando, foi um processo engraçado, foi divertido até. E uma coisa que aí, uma coisa legal desses processos, desses momentos, isso é uma coisa que eu fiz, sei lá, em 20 minutos, 15 minutos, esse rabisco. E bem devagarzinho, rabiscando, sem pressa, preenchendo ali no lápis, ó, sem pressa. Fiz uma camada, tá claro, fiz outra, escureci. Não, eu quero preto mesmo e tal. E aí, isso ajuda muito a gente no dia a dia, até a gente desopilar, relaxar, até abrir a mente para outras criações, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu comecei aqui, os pensamentos saindo da cabeça, né? E aí ele vem, passa por uma ideia, vai lá, passa por outra e vem aqui e dá uma volta e vai lá longe porque lembrou de alguma coisa e volta aqui. Eu vou parar porque minha mão tá na frente, galera. Eu vou ter que interromper aqui. Mas aí vem. É engraçado. Deixa eu voltar aqui. É engraçado que no lápis. Por incrível que pareça, é porque no lápis a gente tem o papel, o controle do papel, eu saio girando o papel. E na tela, às vezes, é chato fazer isso, né? Mas vamos tentar fazer aqui. E é uma forma também da gente aprender a lidar com outros softwares, né? Incorporar. Eu confesso que eu uso pouco até o Clip Studio, menos do que eu gostaria, mas é um software fantástico. Vou interromper aqui rapidinho. Não deu para fazer toda a versão porque, por incrível que pareça, no papel é mais fácil. E aqui a gente vai ir fluindo isso. Espera aí, que eu errei ali, mas vamos. E vocês não imaginam quão divertido é fazer isso aqui. Caramba, é muito legal. Agora, eu me perdi em algum lugar aqui, porque não era para ter acabado aqui, não. Não era para ter acabado aqui, não. Vamos voltar e fazer de novo? Ficou até bonito, né? Mas eu vou voltar e fazer de novo. Eu acho que eu me perdi aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, os pensamentos vêm e vão. Essa parte aqui ficou errada, eu não quero perder. Então, vamos lá.
Aí vem aqui, e o pensamento leva a gente lá, e volta pra cá. Deixa eu ver aqui. E vem aqui, opa, foi mais. Parece que até no Procreate isso é mais fácil fazer. Mas é divertido, é divertido. E mais uma vez, o papel eu fiz realmente num traço só. Ah, acho que agora eu fiz certo. Agora eu fiz certo. Num traço só, girando o sketchbook. É muito gostoso, velho. Aqui eu vou apagar um pouquinho aqui. É, galera, acho que eu me perdi em algum lugar aqui. Me perdi em algum lugar aqui. Eu vou terminar aqui, e agora eu fiquei na dúvida se eu realmente, como é um desenho antigo que eu fiz, por que que essa linha tá assim? Vamos ver isso aqui, descobrir aqui juntos. Acabou que virou até um exercício divertido para descobrir o que foi que eu fiz e a linha. Ah, aqui eu achei. Deixa eu só consertar aqui. É, mas esse aqui, então eu achei, se bem que isso aqui, ó, conflitou aqui, né? Estranho. Vamos começar aqui de novo. Será que eu não fiz uma linha só? É, não foi. Mas de qualquer forma, plasticamente falando, ficou legal, não? Vamos ver aqui. A ideia é desenho sair do papel mesmo. E a gente tem, se quisesse, se fosse da minha intenção inserir mais elementos aqui para compor, mas não é essa. A ideia e a princípio, quando você olha assim, você pensa que é uma linha só, né? Aqui você vê que aqui é uma cor que foi criada aqui, outra que interferiu aqui, e na verdade foram três linhas. E isso tá válido também, porque às vezes um pensamento, né, criativo sofre interferências diversas. Às vezes você está pensando numa linha e isso tem um lado bom, né? O lado bom de você estar pensando de uma forma e às vezes tem uma ideia adjacente, uma ideia paralela que é de um universo completamente distinto, completamente diferente, mas que ela funciona, que ela encaixa, né? E vem outra que se junta com ela e tudo flui, como esse conceito aqui, né? Então, é uma das coisas que eu gosto de fazer, é às vezes no lápis, se vocês olharem aqui, eu vou apagar aqui, ó, que às vezes tirar a opacidade. Às vezes no lápis a gente passa um rabisco e tal. Tá legal? Tá. Certo? Eu gosto. Só que eu queria ver, né, essa ideia, esse rabisco, esse conceito finalizado. Então por isso que, olha como fica, né? Fica ele aqui direitinho, tá? Então eu acho bem legal. Eu vou só, não vou criar uma nova camada aqui e eu vou trabalhar com outro tom. Vou trabalhar com outro tom, certo? Para poder pintar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma, mesma coisa aqui, ó. Criando um efeito de degradê, bem gráfico, bem estilizado.
certo? Eu vou colocar aqui também uma sombrinha gráfica também, estilizadinha, né? A intenção é essa, né? De fazer isso, fazer algo assim, né? Mesma coisa aqui. Alguns preferem fazer, às vezes, esse tipo de coisa no Procreate, porque o Procreate tem o recurso, né, de fazer linhas retas precisas. Isso é ótimo. Confesso que isso é ótimo. Vou criar uma nova camada abaixo dessa com o cinza mais claro. Isso é ótimo, tá? Agora, a gente acaba se acostumando, né? A esse tipo de recurso. E às vezes, quando você vai para um outro software, uma outra ferramenta, ou até volta para o universo analógico, você percebe que não tem, bate uma frustração na hora. E se você não pratica, se você não tem o costume de estar transitando entre esses universos, universo analógico, seja ele lápis, lápis de cor, marcador, né, os populares hidrocores, lápis aquarelado, aquarela, guache, tinta óleo, pastel, entendeu? Fazer esse tipo de transição, de experimentação, você artista, você desenhista ou ilustrador profissional, ou até mesmo um designer ou diretor de arte que usa desse tipo de recurso para incrementar o seu processo criativo, dos seus trabalhos, das suas campanhas, das suas ideias, né? Então isso pode vir, no caso dessas eventuais transições, isso pode ocasionar um travamento, uma curva de evolução, uma lentidão no processo. Quando você desenvolve isso com uma certa fluência, né, com uma certa recorrência, vamos dizer assim, as coisas ficam mais fáceis, né? De as coisas certas, as coisas, os acertos, vamos chamar assim, ficam mais fáceis de ocorrerem e não prejudicar o seu trabalho, sua agenda, né, os seus compromissos, as entregas, caso seja um trabalho de cunho profissional, comercial, não prejudique, né? E isso é importante, né? Isso é importante, não é verdade? Então aqui só para a gente fechar essa imagem aqui, estou colocando umas sombrinhas aqui, só para terminar de compor a peça. Sombrinhas de volume, tá bom? Só para terminar de compor. Mais uma vez, falando da questão do preenchimento, né? Como é divertido e é gostoso esse tipo de trabalhar dessa forma, com esse tipo de preenchimento, né? Sem utilizar os recursos, né? Modernos. A não ser que, salvo, como eu falei para vocês, se for uma coisa que você, pô, eu não posso fazer assim, porque o trabalho está em cima das buchas, está apertado, não tem problema. Aí você usa o recurso, né? Mais rápido que lhe auxilie não entrega, né, de trabalho prometida, né? E não, por óbvio, não comprometa, né, suas entregas. Tá certo? Bom, tá aqui. Só terminando aqui de fazer os sombreamentos aqui, tá? Lápis duro, texturizado, né? Eu gosto. Eu achando, precisa ter essas sombras, velho. Isso é muito do estilo, né? Eu gosto de botar essas sombras no meu trabalho, sabe? Eu gosto. Eu acho legal. Todos precisam ter? Claro que não. Claro que não, né? Muito de trabalho para trabalho, tá certo? Agora eu vou só fazer uma camada acima para fazer alguns brilhinhos, né?
Só para contextualizar mesmo. E tá pronto. Aqui, vou só para a camada de traço, voltar para o Black e assinar esse trabalho aqui. Tá certo? Então, tá aí a nossa imagem, certo? Nossas linhas de pensamento, de reflexão, né? Dúvidas, buscas, né? Pelas excelências, pelas qualidades, pela criatividade, pelas soluções criativas para os nossos projetos e principalmente para relaxar, para botar a mão no papel, a mão no tablet, a mão na mesa digitalizadora ou na Pen Display, onde quer que seja, para você se expressar, se comunicar com as pessoas e principalmente consigo mesmo. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, certo? Essa Ilustra vai para o Substack depois, vou mostrar, vai estar essa live vai estar lá e depois essa Ilustra vai lá com certeza, tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa seu like aí para dar essa força para mim aí, pra gente, beleza? Compartilha com seus amigos artistas, diretores de arte, né? Art buyers, se interessado num trabalho autoral e original como esse aqui. E principalmente humano e orgânico, beleza? E no mais, vou ficando por aqui. Beleza? Saudações ilustradas para vocês e até a próxima. Simbora.